Nesta semana, a Câmara dos Deputados adiou pela terceira vez a votação da reforma do imposto de renda de pessoas físicas e empresas também, projeto que faz parte da reforma tributária. Estados e municípios pediram rejeição do texto. É que se, por um lado, a população pode ganhar com o reajuste na tabela do imposto e a ampliação também da faixa de isenção, por outro, pode perder em serviços como educação, saúde, segurança. O assunto parece assim um pouco difícil, mas a gente vai explicar direitinho agora. Está aqui comigo a vice-presidente da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado, Sara Félix. Boa noite, Sara. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, viu? Boa noite, Elis. Boa noite, ouvintes. Vamos jogar aqui na tela, né, alguns dados da reforma, Sara, para que você possa explicar um pouquinho para a gente desses números, né? O que muda? A reforma tem pontos positivos. Tem a queda na tributação das pessoas jurídicas, empresas, de 25% para 16,5%, na contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, de 9% para 7,5%, e uma redução, ainda que tímida, um aumento na faixa de isenção das pessoas físicas. Isso é muito interessante. E um outro ponto que não está descrito aqui é a tributação dos lucros e dividendos, a tributação dos rendimentos auferidos com os investimentos financeiros. Pois é. Agora, a Federação das Associações de Fiscais de Tributos Estaduais divulgou um estudo que mostra que os estados e municípios perderiam muito caso a reforma seja aprovada com o texto atual. Então, a gente vai ver aqui no telão os valores das perdas dos estados mais afetados. A lista é enorme e Minas Gerais aparece aqui em 6º lugar, né? Por que os estados e municípios perderiam tanto, Sara? Nós vimos na tela anterior que a tributação do imposto de renda para as pessoas, para as empresas, cai em 8,5%. Embora haja a tributação dos lucros e dividendos, as contas, ao final, até com a isenção do imposto, o aumento da faixa de isenção, o imposto, afinal, fica bem menor. E como é um imposto que é compartilhado com estados e municípios, essas contas são repassadas. A União tem mecanismos para equilibrar as contas dela, mas os estados e municípios não dispõem dos mesmos mecanismos. Ela está equilibrando com a alteração de benefícios fiscais de outras contribuições sociais. Então, a gente pode perder em serviços essenciais, né? Sem dúvida. Quer dizer, se melhora por um lado, pode piorar por outro, para os cidadãos, Isso né? representa para o cidadão, pode representar menos segurança, menos educação, menos saúde, tanto nos estados, porque a perda é grande nos estados e grande nos municípios. Dos municípios. Vamos trocar aqui a arte novamente para a gente ver como é que fica a perda dos municípios, né? Essas são as cidades mais prejudicadas. Aliás, as cidades mais prejudicadas ficam nesses estados, né? De São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Então, Minas aqui, as cidades mineiras com uma grande perda, né? Somado, representa 1,4 bilhões a menos para investimentos em saúde, segurança, educação e outros serviços que são importantes para a sociedade mineira. Quer dizer, uma situação perigosa para todos nós, né? Nós vamos agora conversar com o secretário adjunto de Fazenda, Luiz Cláudio Gomes. Ele está aqui com a gente. Boa noite, secretário. Seja muito bem-vindo. O que Minas Gerais pretende fazer diante dessa ameaça, né? Como é que o Estado vai reagir? Boa noite, Elis. O Estado de Minas, em conjunto com todos os outros estados do Distrito Federal, através do Concefaz, já se manifestou absolutamente em linha com o que a Sara expôs. Nós temos aí, para o estado de Minas Gerais especificamente, junto com os municípios mineiros, algo em torno de 1 bilhão e 400 de perdas estimadas. E isso está acontecendo num momento de absoluta crise fiscal, né, das dificuldades fiscais de todos os estados e municípios brasileiros. A grande conclusão é que, a despeito do fato de o imposto de renda estar sendo aí facilitado para a pessoa física, existir a discussão do aumento do imposto de pessoa jurídica, que tem a visão de dificultar os investimentos, para a União ela não está tendo nenhum gasto. Para a União, esse projeto é neutro. E quem está financiando são os estados e municípios através da redução do FPE e do FPM. Muito obrigada, secretário, pela participação aqui com a gente. Sara, qual é a sua avaliação? Você concorda?
Olha, a União, o governo federal tem cobrado dos estados rigor fiscal. E, em contraposição, retira recursos importantes dos estados. Não é coerente essa posição. O que precisa ser feito é uma medida que dê uma solução igual para os 3 entes, União, estados e municípios. Então, aproveitando, né, para a gente fechar, falar um pouco da reforma tributária, qual seria uma reforma justa, né, na opinião da associação, da Febrafite também, igualitária, enfim? É muito importante que haja um melhor equilíbrio na tributação sobre o consumo, que a tributação no consumo seja bem menor, para afetar menos a população mais pobre, e isso no Brasil tem um defeito muito grande, porque os mais pobres pagam mais do que os mais ricos, até por conta da tributação ser mais agravada no consumo. Sim. Isso precisa ser feito, e principalmente que os estados, os municípios, também o governo federal não percam recursos, porque são necessários para conduzir a máquina pública. Tá certo, então, Sara. E a gente fica, às vezes, sem saber aonde buscar essas informações, né, o cidadão? Onde podemos encontrá-las? Site da Febrafite, por exemplo, a pesquisa está completa lá? Sim, sim. O site da Febrafite disponibilizou a pesquisa para que seja de conhecimento, com todas as explicações, inclusive os detalhes, para que os cidadãos conheçam. Então, tá bem, Sara. Muito obrigada, viu, pela participação. Uma ótima noite. Boa noite.